turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de filosofia, tá? Peguem o livro de vocês na página 16 e vamos começar o nosso assunto, que é pensar para cuidar. Pensar nos ajuda a entender como são as coisas que já existem e a criar coisas que ainda não existem. Também nos ajuda a nos colocarmos no lugar de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos. Assim é possível compreender melhor os sentimentos, as ideias e as necessidades de cada um, certo? Então, o que é que esse pequeno texto quis mostrar, quis dizer? Que devemos sempre pensar e também se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a tia vai dar um exemplo aqui. Quando um coleguinha está no recreio com a gente correndo e ele cai, ele tropeçou e caiu. Aí foi um momento engraçado, todo mundo ficou sorrindo, foi engraçado. Mas o coleguinha ali, ele está sentindo uma dorzinha. Então, se você se colocar no lugar dele, você ia sorrir, certo? Então, você tem que pensar, nossa, a coleguinha caiu, vou ajudar ele a levantar, certo? Vou cuidar dele, não vou ficar sorrindo porque foi engraçado. Então, sempre devemos fazer isso. Se colocar no lugar do outro, na situação que o outro está vivendo, certo? Portanto, você pode pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que existe à sua volta. Isso contribui para melhorar a sua vida e também para melhorar a convivência com as pessoas e com a natureza. No material de apoio, temos aqui, essas figuras, tá? Que vai mostrar. Lá no material de apoio de filosofia, temos várias situações de cuidar, certo? Cuidar dos brinquedos, não devemos destruir, tá, os brinquedos. Cuidar de um livro, do seu livro, temos que cuidar para não rasgar, para não molhar, certo? Temos que ter cuidado. Cuidar de uma escola, não devemos estar riscando a parede, nem riscando as cadeiras, isso é feio, tá? É falta de educação. Temos que cuidar do ambiente que estamos presentes, tá? Estamos na escola, tem que cuidar da escola. Cuidar de uma planta, tá? Botar ela para levar um pouco de sol, aguar, tá? Botar um pouco de água. Cuidar de um animalzinho, quem aí em casa tem um animalzinho, certo? Tem que cuidar, tem que dar vacina, tem que dar comida, tem que dar água, tá? Cuidar da natureza. Temos que cuidar da nossa saúde, certo? Temos que cuidar de bebê. Quem aí tem um bebezinho em casa, tá? Colocar a chupeta, cantar uma musiquinha para ele não chorar. Cuidar dos sentimentos, cuidar de uma amizade. Temos que tratar as pessoas bem, nossos coleguinhas bem. Não devemos estar falando mal, com ignorância. Temos que cuidar, cultivar a nossa amizade, não é mesmo? Continuando, na página 17, certo? Temos aqui essa imagem deste pássaro, tá? Essa ave é chamada de quero-quero. Tia vai ler a história, certo? Essa imagem mostra um quero-quero. Essa ave vive nos campos do Brasil e dos outros países. Ele é chamado assim porque o seu canto parece dizer quero, quero. Há também uma lenda para explicar o motivo desse nome. Conta a lenda que um pássaro solteiro repetia sem parar, quero, quero. Entrava na conversa das outras aves, e antes de saber do que elas estavam falando, ele já gritava, quero, quero. Um dia, uma sabiá coruja decidiu ajudar o pássaro. Disse a ele que para viver bem é necessário querer 2 vezes. O pássaro pediu a ela que explicasse o que significava isso. E pela primeira vez prestou atenção no que uma ave estava dizendo. Então a coruja disse que devemos querer o bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem e a felicidade para os outros. Então devemos querer o nosso bem
e querer o meu bem e o bem de vocês, tá? O nosso e o de vocês. Então, desse dia em diante, o pássaro passou a cantar quero, quero, tá? E ficou conhecido por esse nome. Agora, depois desse ensinamento da ave quero, quero, você vai escrever aqui o que foi que você aprendeu nessa história, tá? De pensar para cuidar, cuidar das pessoas, cuidar dos amiguinhos, cuidar da nossa família, dos animais, das plantas, dos brinquedos, tudo que a tia falou anteriormente. Devemos o quê? Ter cuidado, não é mesmo? Então temos que pensar antes de tudo, pensar antes de agir. Não devemos sair por aí fazendo tudo, não. Temos que pensar com cuidado para não machucar as pessoas, não machucar os bichinhos, os animais, não machucar as plantinhas, tá? Não pode sair por aí arrancando as plantas. Tem que deixar cada um no seu lugar. Temos que ter cuidado. Então, agora, o que é que você vai escrever aí, certo? Nesse espaço. Tem 4 linhas. Você vai escrever o que você aprendeu desse ensinamento do quero, quero, tá? Na página seguinte, agora é a hora de filosofar. Pensando no ensinamento do quero, quero, converse sobre as perguntas que acompanham cada situação. Ana contou um segredo a Júlia. Mais tarde, Júlia contou esse segredo para várias pessoas. E aí, o que será que aconteceu? Ela fez certo? Ó, Pedro não trouxe lanche. Então, Luísa decidiu dividir o lanche com Pedro. Ela fez uma atitude certa? Os amigos de Bianca inventaram um apelido para ela. Isso foi legal? Não, não. Os colegas de Lucas não deixaram participar da brincadeira. Isso é legal? Excluir o coleguinha e disse, não, você não vai brincar com a gente. Isso não é legal, isso não é certo, né? Laura não conseguiu fazer uma tarefa da escola, mas o irmão ajudou a menina. E aí, olha que atitude legal, não é mesmo? Ela não conseguiu, estava um pouco difícil e o irmãozinho dela se propôs a ajudar, tá? A responder aquela tarefa, ajudar ela a fazer a atividade. Fernando caiu da bicicleta. Os colegas dele estavam por perto e riram do que aconteceu. Isso foi certo? Não. Lembra que a tia falou lá do exemplo do recreio, que o coleguinha caiu e todo mundo ficou sorrindo, certo? Então o que é que você tem que fazer? Se colocar no lugar dele, tá bom? Não pode jamais estar sorrindo da situação, não é mesmo? Então, agora você vai responder aquela atividade lá do quero, quero, tá? E vamos encerrar hoje a nossa aula, tá certo? Da página 19. Nossa aula de filosofia foi da página 16 até a página 19, tá bom? Um beijo grande e até a nossa próxima aula.